continua a ser com ela, continua a fazer com que ela possa trabalhar para ti e dar conhecimento da tua salvação ao teu Espírito na consciência. Obrigado, Pai, por mais esta vida que te destes. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui na tua casa de oração, à presença de ti, para testemunhar que somos teus filhos e ela, em especial também, te peço que sejas com ela para continuar a servir e a dar graças aos outros através de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo te peço e tudo te agradeço. Amém. Podes entrar. Então vamos completar o nosso euro semanal, agora no nosso tempo dicionário, lembrando realmente todos os nossos irmãos que trabalharam na obra, ou estão a trabalhar, não é? Nós vamos então ajudar no seu sustento com o nosso euro. E vamos fazer conforme o regra, no sentido de podermos nós. Enquanto ouvimos a nossa irmã Fernanda no instrumental. Obrigado, Paizinho querido, pela oportunidade que nos dás de estarmos em comunhão contigo, Senhor, e também em comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, por nós também participarmos no teu reino aqui na terra, procurando, Senhor, servir-te. E ajuda-nos, Senhor, a nós servir-te o melhor que pudermos e soubermos, Senhor. Pai, obrigado por todos estes irmãos que contribuíram, continuam a dar-nos saúde, vontade, força, Senhor. Também pedimos, Senhor, por todos aqueles que vão receber estas ofertas, que saibam dar graças e que possam servir como tu gostas e como tu desejas. Obrigado também por eles, Senhor, pelo trabalho que eles efetuam. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome do nosso querido Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje vamos falar da soberania de Deus, e acompanha-nos. E todos nós possamos dizer, dizei entre as nações, o Senhor reina, Ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Vamos fazer uma leitura bíblica em conjunto, no Salmo 147, dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, glorioso é o amor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os exércitos de Israel, sara os tormentados do coração e livra-os das feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todos pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então, em conjunto, vamos levantar as nossas vozes e vamos louvar e adorar ao nosso Senhor, proclamando a sua grandeza. Vamos ficar de pé aqui. Senhor.
pecados, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. E o cuidado de Deus então sustenta-nos e diz-nos lá em Crônicas para darmos ao Senhor a glória devido ao seu nome, trazendo ofertas à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. E vamos fazer mais uma leitura, então, em Hebreus. E diz assim: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Apeguemos-nos então com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Também nós vamos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas e vamos entoar um cântico Obrigado, Jesus, enquanto entregamos os nossos dízimos e ofertas. Thank
nosso Deus, e vamos continuar cantando as bênçãos do Senhor. Através do seu cuidado que nos sustenta, a sua presença fortalece-nos. E diz-nos lá em Jeremias 29, do 11 ao 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então Deus enviou o seu Filho para nos salvar e perdoar. É o cantigo que vamos entoar. Porque Ele vive.
nosso Senhor é fiel com a sua palavra e quando Ele promete, então Ele cumpre. Nós somos pais, mas Ele não é? Nós somos pésimos, mas Ele não. E Ele é fiel e nós nem sempre somos. Então podemos realmente descansar e crer na sua fidelidade. Então o que é que Jesus nos prometeu? Lá em João 14, 28. Quem é que quer ver? Dá-nos a sua paz. Eu queria pedir a um irmão que abra, por favor, em João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse? Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Dá-nos a sua paz. Em Mateus 11, 28, outro irmão que possa abrir. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então Ele prometeu-nos descanso para as nossas almas. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então Ele prometeu-nos que vamos herdar a vida eterna. E João 16, 22. Mas Pedro, chamando em particular, é João, até eu estou lendo Mateus, João 16, 22. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, ninguém vos retirará. Então, Ele prometeu-nos que não nos tirar a nossa alegria. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Ele prometeu vida com abundância. Mateus 28, 20. Ensinando-vos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Então Ele prometeu estar connosco todos os dias. Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, também prometeu recebermos o que pedimos. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ele prometeu responder às nossas orações. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos e voltarei para vós. Ele prometeu não nos deixar órfãos. E João 14, 2, 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou apresentar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei atrás e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Ele prometeu voltar para nos levar para
para Ele. Eu vou pedir à senhora que ponha no início e vamos todos em conjunto relembrar algumas das promessas que Jesus nos fez e nos deixou. Tá? Então, primeiro, vamos ler todos em conjunto. Ele prometeu-nos dar-nos a sua paz, descanso para as nossas almas, ninguém tirar a nossa alegria, e herdaremos a vida eterna, vida com abundância, estar conosco todos os dias, recebermos o que pedimos, responder à nossa oração, não nos deixar órfãos e voltar para nos levar para Ele. Então podemos, portanto, confiar e crer na sua fidelidade. Firme nas promessas é o hino que vamos entoar em conjunto. Vamos ir à fé antes de ouvir então a mensagem do Senhor.
tão grandes, que às vezes nós achamos que é impossível, mas tu, para ti nada é impossível. Obrigada pelas tuas promessas, nas quais confiamos e esperamos, e naquelas também que tu tens cumprido, nós já sabemos, e as que ainda não cumpriste, Senhor, nós sabemos que tu cumprirás. Pai Santo, obrigada por todas as bênçãos que nos tens dado, obrigada por estás ao nosso lado em cada dia, em cada instante, porque tu, Senhor, és um Pai de amor e de misericórdia, e estás sempre com os teus olhos postos nos teus filhos e cuidando, Senhor, das necessidades de cada um. Obrigado, Pai, por tanto amor, obrigada, Senhor, por tudo que tu nos dás, por tudo que tu nos fazes, e obrigada pelas nossas famílias também. Obrigada pela tua igreja, Senhor, e tu sabes que cada um dos teus filhos o que precisa de ti, Senhor. Sabemos que tu estás presente em cada vida, em cada família. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e esperamos tudo. Amém. Meu Pai, mesmo se a gente falha em muitas as coisas, tu nunca vais enganar. Porque as tuas promessas são verdadeiras. Tudo que nos prometeste vais fazê-lo, porque tu queres o bem dos teus filhos, porque tu escolheste do princípio do mundo. Nós sabemos perfeitamente que tu estás a dirigir todas as coisas, pela tua glória, pelo teu prazer. Senhor, é verdade que tu nos queres ter alegres, felizes em todas as situações. E muitas as vezes o inimigo das nossas almas vem para nos retirar tudo isso, mas só te quero dizer obrigado pela tua presença, porque tu és a rocha onde és Deus, Senhor, esperar e se agarrar em todas as dificuldades. Obrigado, Pai, porque o teu amor é grande e está sempre presente a cada instante da nossa vida, a cada um de nós. Obrigado pelos meus irmãos aqui, todos presentes aqui na vida. Abençoa esta igreja, abençoa a tua palavra, e que este povo aqui na vida possa encontrar, Senhor, a tua palavra, que é a santidade. Obrigado, Senhor, meu Pai, em nome do Filho de Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta tua igreja e nesta terra, Senhor. Obrigado por nos tens ajudado até aqui. Tu sabes as nossas tribulações, tu sabes as dificuldades de cada um, Senhor. Nós possamos, Senhor, virar-nos para ti e nunca te abandonarmos, porque tu és o único Deus, és aquele que nos dá tudo o que nós precisamos, nós a ti humildemente pedimos. Tu nunca desistes de nós, Senhor. Nós muitas vezes desistimos, temos os nossos problemas, esquecemos de ti, mas tu és a única solução para os nossos problemas. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa a pastora, abençoa cada um, principalmente aqueles mais necessitados,
nome de Jesus, a tua esperança, a tua alegria, a alegria da tua salvação, nós estamos aqui todos reunidos para te louvar e agradecer o teu nome, porque somos salvos, Senhor. Somos salvos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, por nós mesmos nós não podemos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, te agradeço com todo o meu coração, porque o Senhor olhou para mim e viu valor em mim. E o Senhor olhou para nós e viu valor em nós. Viu que vale a pena salvar, viu que vale a pena entregar o seu filho amado. Eu sou imensamente grata, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela salvação. Teu culto se siga, Senhor, e o teu Espírito Santo seja derramado na vida de cada um aqui. Que o nosso coração seja quebrantado para verdadeiramente receber a palavra e viver a palavra. Que não seja apenas mais um momento, Senhor, que nós estejamos aqui esquentando o pão, mas que nós saiamos dessas portas para fora para profetizar, para levar a tua palavra, a tua presença, o teu Espírito Santo, a tua salvação, aqueles que não te conhecem, Senhor, aqueles que necessitam da tua presença. Que esse momento, Senhor, seja de louvor, de honra e glória ao teu nome. Que teu nome seja exaltado acima de todos os nomes, porque o Senhor é santo, misericordioso, bondoso. Obrigado por mais um dia. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor, porque uns aos outros nós nos edificamos, porque o teu Espírito Santo habita em nós e através de nós edificamos uns aos outros, Senhor, porque nós somos a tua igreja, para louvor e honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai incrível, pelo teu amor e pelo teu cuidado por nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti com todo o nosso coração, porque sabemos que Tu és um Deus que não mudas, que metes e não mudas, és imutável, eterno nestes dias. Obrigado pela grande salvação que nos ofereceste. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás sempre connosco, mesmo quando nós caímos, Tu nos levantas e mandas levantar a Tua palavra e continuas a ser sempre connosco. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela grande salvação. Obrigado pelo grande amor. Obrigado. Nós te agradecemos em nome do nosso querido Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Eterno, era inimigo para a nossa cuidado do Senhor. Dizemos tudo, Pai. Cuida-nos, Senhor. Dá-nos momentos para o seu amor. A tua graça, Senhor, muito bom. Que tu não nos agrades e dá-nos uma vida, Senhor, de gozo contigo, Pai. Nós temos problemas, tu és a solução dos nossos problemas, Senhor. É sempre obrigado por esta verdade, Senhor, para que possas viver feliz e bem eterno, Senhor. Também ter o nosso irmão aqui presente, já temos, Senhor, nesta igreja, nesta hora, Deus. Tanto igreja, Senhor, cuidado por todo o mundo, Deus, do universo, a tua igreja, Senhor, Deus. Cuida de nós, Senhor, todo o nosso, Senhor. E hoje, Senhor, que nossas famílias, Pai, possam ser tocadas e amadas para ti, ó meu Senhor, obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, nosso Deus, por todo o teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu sustento. Queremos te agradecer as bênçãos diárias que derramas por nós e a salvação que nos deste, Senhor, para que um dia possamos estar ao teu lado. Queremos te pedir, Senhor, que agora coloques no nosso coração a tua palavra, a tua pastor, e que realmente nós possamos ter vontade de seguir, de te obedecer e não pecar contra ti. Tudo que a gente possa fazer, possa ser com honra e glória. Só tu és digno de todo o louvor e toda a honra e toda a glória. Por todos os nossos dados, em nome de Jesus, tudo pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ouvir o pastor. Espero que tenham tido uma boa semana, tenham descansado. Vamos lá para o livro de Efésios, né? Vamos continuar estudando Efésios. Senão já estou dizendo, puxa vida, nunca mais acaba, mas a gente já está chegando ao fim.
chegar ao fim da Epístola de Efésios. Então, como estamos chegando ao fim, eu já vou pedir que os irmãos comecem a estudar os apóstolos. Nós sabemos que foram 12. Mas o que nós sabemos sobre eles? Se eu perguntasse assim, quem foi o primeiro apóstolo a ser chamado? Eu creio que os irmãos teriam dificuldade de dizer o nome dele. Então, nós vamos ver o que nós podemos aprender com a vida desses 12 homens e como aplicar isso na nossa vida. Tá bom? Então, comecem a refletir, porque, como eu disse, estamos chegando ao final da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Mas antes de fazer a leitura do texto de Efésios 6, 5 a 9, deixem-me partilhar algo convosco. Domingo passado, eu preguei na Igreja Batista em São João da Marinha. E eu estava lá na porta, recebendo cumprimentos e cumprimentando as pessoas, e eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Uma jovem senhora falava com uma outra e disse: já conseguiste um emprego? E ela disse: não, mas eu tenho uma entrevista. E a senhora disse: não, olha, eu tenho uma empresa assim, essa empresa tu tens que ir lá fazer entrevista. Eles são muito bons, eles remuneram muito bem, lógico, todos nós queremos ser bem remunerados. Remuneram muito bem, valorizam os seus trabalhadores e é uma empresa de crentes. E são pessoas muito sérias, todo mundo gosta de trabalhar lá. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei muito feliz, porque o testemunho que veio acerca desses empresários. E os irmãos devem estar se questionando: o que o pastor está falando sobre isso? Que hoje nós vamos ver uma visão bíblica sobre relações trabalhistas. O que a Bíblia fala da relação do patrão com o empregado? Vamos olhar o texto, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 9. Bem, diz assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, e vosso que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos te pedir que Tu nos esclareças, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos oriente para que nós possamos entender o texto, mas mais do que entendê-lo, possamos pôr em prática, possamos vivê-lo e dar testemunho da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo que a partir do capítulo 5, o tema passou a ser relacionamentos. E vimos as relações familiares, marido e mulher, ou esposo e esposa, pais e filhos. Vimos as várias relações éticas e agora Paulo vai tratar da relação patrão e empregado, que naqueles dias não era patrão e empregado, era o dono e o servo, era o dono e o seu escravo.
mas a Bíblia nos orienta. E isso é um sério problema. Eu comecei falando sobre aquilo que eu ouvi. Nós estamos prestes a entrar numa votação de novo orçamento de Estado, e aí entra a luta dos empresários dizendo que não podem remunerar mais, e os empregados querendo ganhar mais. Aí, por causa disso, muita gente vai dizer que isso tem a ver com questão de marxismo, socialismo, tudo isso, todos os ismos que há, né? Uns são os liberais, outros isso e aquilo, mas a Bíblia nos orienta. Não dentro de uma perspectiva política, mas dentro de um conceito onde se deve viver sociedade, onde como nós devemos viver e como nós devemos agir em sociedade e como devemos trabalhar como empregados e exercer a nossa função como chefes e patrões. E a Bíblia fala que nós temos que ter a atitude correta. Como nós vimos naquele tempo, havia escravidão. E Paulo não reprovou a escravidão, ele não disse que aquilo era errado, né? Mas ele disse como o Senhor deveria tratar o seu escravo. E era parte da estrutura social. O que nós aprendemos aqui? O que o texto nos diz? Como aqui a maioria é empregado ou foi empregado, né? Vamos começar primeiro com os deveres dos empregados. Os deveres daqueles que estão a serviço dos outros. Veja, qual a nossa atitude enquanto empregados? Primeira coisa que Paulo diz é obediência. Ele diz: obedecei a vosso Senhor, segundo a carne. Nós não gostamos de obedecer. Mas por que ele diz isso? Obedecer a vosso Senhor. Porque naquele tempo, como eu disse, os empregados, eles não eram empregados, eles eram propriedade, eles eram servos, eles eram escravos. E o que Paulo está dizendo aqui nesse obedecer, o verbo é submeter-se. Coloquem-se debaixo da alçada deles. Um princípio, algo que ele está dizendo que diz assim: coloque-se de subordinação, de entender aquilo que está sendo dito. Ou seja, empregados insubordinados, irressurretos, insubmissos, geram confusão, geram mau ambiente. Os irmãos já trabalharam com pessoas insubordinadas, pessoas que não gostam de cumprir as regras? Eu não estou dizendo que, aqui não estou falando de greve, isso é uma outra questão que a gente não vai tratar, mas aqui essa insubordinação é por índole. Aquele trabalhador que quer tirar vantagem sem fazer nada. Já trabalharam com pessoas assim? Já lidaram com pessoas que querem dar a volta no patrão? Paulo está dizendo: seja subordinado. Por quê? Porque nós estamos alugando o nosso tempo ao patrão. Quando nós assinamos um contrato de trabalho, quando nós assumimos uma função, nós estamos alugando o nosso tempo. Diz o dito popular que tempo é, e é verdade. Quando você está trabalhando, quando nós estamos trabalhando, nós alugamos o
o nosso tempo. Por isso costuma-se dizer que fulano ganha por hora. Quando nós notamos, eu não sei se os irmãos, não é? Com certeza vem, alguns jogadores de futebol fazem contratos. Outro dia eu estava vendo o último contrato de futebol que fez o Cristiano Ronaldo, e alguém dizia que Cristiano Ronaldo passou a ganhar por hora não sei quantos milhões. Ele aluga o tempo dele. Ele tem que trabalhar 8, 10 horas, ele aluga. E esse tempo que nós estamos alugando, nós temos que ter consciência que não nos pertence. Pertence ao patrão. Porque ele está nos pagando por esse tempo. Então, se você assumir um compromisso, você tem que honrá-lo. Você tem que honrá-lo. Ele falou que ia me pagar, mas eu acho que estou ganhando pouco. Você aceitou? Aceitei. Então, honre o compromisso. Faça o que tem que fazer. Não seja insubordinado. A segunda coisa que ele diz, veja, ele diz aí, com sinceridade. Seja sincero no seu trabalho. Não fique procrastinando. Não fique deixando para depois. Vocês já tiveram colegas de trabalho que ficam, o brasileiro utiliza a expressão, enrolando para querer depois fazer hora extra? Que acha que vai ganhar mais? Não, a gente fica aqui, aí depois faz hora extra, ganhamos mais. Não ganha. Porque você está perdendo seu tempo, o tempo que você podia investir com a sua família, o tempo que você podia investir no seu lazer, e tudo, sem falar que vai aumentar o seu imposto, o seu desconto, o seu cansaço. E aí você fica procrastinando, achando que é um esperto. E você não está sendo sincero. Você não está sendo honesto. E Paulo diz, olha, seja com sinceridade. A raiz do termo sinceridade, ela tem a ver com madeira. Tem a ver com aqueles trabalhos móveis que eram feitos, e tem a ver com a madeira que não era encerada. Naqueles tempos, vendia-se, como ainda temos hoje as feiras e tudo, faziam essas coisas, e quando ficava com defeito, o que eles colocavam? Cera, e cobria-se muito bem ali com a cera. E colocaram, mas quando o sol batia muito forte, a cera derretia. Então via-se a falha. Daí vem sinceridade, sem cera, sem defeito, sem falha. Então dê o melhor de si. Seja o melhor funcionário. Atue para que não vejam falhas em você, naquilo que você está desenvolvendo. Você não precisa ser o melhor. Agora você tem que fazer o melhor que você pode fazer. E foi um compromisso que foi assumido. E você tem que honrar com a sua palavra. E por que nós devemos fazer isso? Ser honestos, ser pessoas dignas, sem falsificar, sem burlar, sem enganar. Porque nós devemos fazê-lo como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Fazendo como servos de Deus. Notem, segundo a carne, com temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Eu não faço por causa do meu chefe, eu não faço por causa do meu patrão, eu faço por causa do caráter que eu tenho em Cristo Jesus. Eu faço por causa daquilo que Jesus fez na minha vida. Ele me deu um caráter. Ele me fez uma nova criatura. E aquilo que eu sou em Cristo, eu tenho que levar ao trabalho. Não adianta eu chegar no meu trabalho e querer evangelizar as pessoas
se eu fico fraudando, se eu fico mentindo, se eu fico enganando nas negociadas. Porque isso chama-se hipocrisia. No meu trabalho, o meu grande evangelismo vai ser o meu caráter, o modo como eu trabalho, o modo como eu faço as coisas. Eu não sei se os irmãos trabalham com encontros ou conventos, mas no Brasil há um padrão para quem trabalha com contas, principalmente contas a nível interno e nacional. Geralmente quem vende já é tácito, dá 10% para o comprador. Imagine o seguinte: nós somos uma empresa e comemos aqui. E eu vou pedir permissão ao Cláudio para usar o nome dele, né? E o Cláudio é responsável pelas contas das nossas refeições. E ele tem que fazer as consultas, pedir os orçamentos e tudo. E nós vamos comprar um mês, esse mês nós vamos ter 30 quilos de feijão, vamos comprar 60 quilos de batata, 20 quilos de arroz, fazemos aquela lista toda, tudo. Pega os orçamentos, aí vem o sujeito, apresenta o orçamento e vira para o Cláudio e diz assim: qual é o número da sua conta? Aqui, não, aqui. Você tem 10% garantido. Lógico que a pessoa que está fazendo isso, ele não vai estar perdendo dinheiro. Ele colocou embutido no preço esses 10% que ele vai dar ao Cláudio. Se há sinceridade, se há honestidade de caráter, a resposta do Cláudio é: não precisa. Mas você pode fazer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: o que é? Ele diz: tire esses 10% do valor que você está colocando na conta. Faça a coisa correta. Porque a atitude desse vendedor, e às vezes vamos dizer que há muitos vendedores que são crentes, é querer burlar e comprar o outro. Aí nós, quando fazemos isso, nós dizemos que nós somos espertos. Não, sou esperto, não tem mal nenhum. Eu peguei até aquele que deu o menor preço, fiz nada demais, não fiz nada de errado. Mas quando vamos para as esferas maiores, que envolvem governantes, que eles fazem essas mesmas coisas, nós chamamos de corrupto. Mas nós não somos corruptos. Nós somos apenas espertos. Eles é que são os corruptos. Porque eles esperaram muito. Eu peguei pouco, fui esperto. Não, é corrupção na mesma. É engano na mesma. E eu estou colocando aquilo que eu sou. Agora, se eu sou de Cristo e o caráter de Cristo habita em mim, eu vou ser uma pessoa íntegra, honesta. Porque eu vou fazer como eu faço ao meu Senhor, servindo a Cristo, com dignidade, com temor. É incongruente dizer que servimos a Deus, ser excelentes crentes dentro da igreja e sermos péssimos trabalhadores. Utilizando a expressão bem portuguesa, não bate a bota com a perdigota. Bom crente e péssimo trabalhador. Que o bom crente, ele é um excelente trabalhador. Ele tem que ser um excelente trabalhador. Então esses são os deveres
dos empregados, os nossos amigos. Vamos falar para os patrões agora. Eu não sei se aqui tem patrão. Talvez os empregados devem até ficar chateados comigo, mas vamos falar para os patrões. Vamos ver o que é dito aos patrões. Primeira coisa, versículo 9, vejam. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Primeira coisa, o patrão tem que fazer o mesmo que faz o seu empregado. O que é fazer o mesmo? O que ele tem que fazer? Vemos como uma oportunidade de extensão da sua fé. Honrar o compromisso que assumiu com os seus empregados. E aqui aquilo que eu coloquei, a pergunta que eu coloquei, como pode ser um bom crente e ser um péssimo trabalhador? Como pode ser um bom crente e um mau patrão? Não pode, não há. Péssimo patrão não pode ser um excelente crente. Um patrão que faz tramóias, que desvia, que não remunera direito, não pode ser um bom crente. Veja, o padrão é o mesmo. Eles façam a mesma coisa. Seja sincero, seja honesto e faça temendo ao Senhor. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz aos patrões, aqueles que exercem função de liderança, diz assim: não fique com ameaças. Naquele conceito, onde o patrão era o dono, ele poderia até matar o escravo. Não acontecia nada com ele. Aí Paulo lança um desafio: não ameaça, tenha limites, não exorbite o seu poder. E eu creio que todos nós, como empregados, já recebemos ameaça. Todos nós, no momento, vai fazer porque eu estou mandando, eu é que mando, porque se não fizer, eu me mando embora. Todos nós já passamos por isso. E às vezes nós nos sujeitamos porque precisamos. Mas o apóstolo Paulo diz ao patrão: pare de ameaça, não ultrapasse os limites. Entenda que você não é dono da vida das pessoas. Você entrou num acordo com essa pessoa e você alugou o tempo dela. E nesse tempo, ela tem que cumprir com as funções, mas ela precisa ser tratada com dignidade, com honra, e ela precisa ser respeitada. Ela não pode ser humilhada. Como é que nós agimos se somos patrões? Como é que nós agimos? Às vezes temos pessoas que limpam as nossas casas. Nós estamos alugando o tempo dessa pessoa. Como é que nós tratamos essas pessoas? Às vezes, né, ela até vai comer na nossa casa. Aí ela está ali, por exemplo, você come lá fora. Você não é digno de sentar comigo na mesa. Não, está todo mundo pagando o X, mas eu só vou pagar isso. Eu sei que você está precisando. Como é que nós agimos? É muito fácil quando nós nos colocamos na posição de reivindicadores. O difícil é quando
reivindicam de nós. E nós precisamos então compreender isso, que nós também, em algum momento, somos patrões e podemos fazer ameaças, nós podemos exorbitar, nós podemos humilhar as pessoas e não devemos fazer. E não devemos e não podemos fazer. É o que a Escritura diz. E veja, Paulo não acaba aí. Ele diz que nós devemos nos ver como servos. Porque ele diz assim: há um Senhor no céu. Ele não está falando de um monarca, ele não está falando de um tirano, mas ele está dizendo assim: a nossa vida também está subordinada. Ele está dizendo: você também deve obrigações, você também precisa obedecer. E aqui há uma bomba que fica no tempo, aquelas bombas que na Segunda Guerra foram chamadas de bombas de efeito retardado. Elas vão demorar e depois elas explodem. Aqui uma delas. Paulo diz assim: você também vai ser julgado pelas suas atitudes, pelo modo como você está lidando e tratando com os seus subordinados, com os seus empregados, com aqueles que você exerce liderança, com aquelas pessoas que alugaram tempo para você. Mas ele diz uma outra coisa para os patrões: veja-se como igual ao seu funcionário. Por quê? Ele diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não quer saber se você é patrão ou se você é empregado. Deus não quer saber se você é médico ou se você é um diarista, se você é engenheiro ou se você é professor. Para Deus, você é ser humano. E você tem o mesmo valor que qualquer outro ser humano. Eu fico angustiado e revoltado quando eu sou convidado aqui em alguma igreja e dizem assim: agora eu vou pedir para o irmão doutor fulano fazer uma oração. Me revolta. Sabe por que me revolta? Porque eu não escuto dizerem assim: agora eu vou pedir ao irmão varredor de rua que faça uma oração. Parece que aquele irmão que tem um título, que estudou para isso, e que bom que ele estudou para isso, que bom que ele é isso, mas parece que ele é superior aos demais. Não, ele não é superior. Ele é igual a nós. Somos todos iguais. E por isso nós precisamos nos tratar com respeito. Nós não seremos julgados por nossa posição social, pelos cargos que nós exercemos. Para Deus não há classes sociais. Para Deus existem seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, e que precisam ser respeitados como tal. Nós não somos superiores ou inferiores por títulos que tenhamos. E nós só nos percebemos quando estamos diante do outro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta muito séria. Por que os irmãos sabem que são seres humanos? Porque alguém disse isso para vocês? Não. Vocês sabem que são seres humanos?
porque estão diante de outros que são iguais a vocês. Um exemplo prático. Vamos pegar as bandas desenhadas para ilustrar isso. Duas histórias. Eu não sei se vocês não gostam de banda desenhada, do Disney e tudo, né? Mas há duas histórias que me chamam muita atenção. Uma era de um garoto que foi criado na floresta por lobos. Ele era um menino, mas ele não se via como menino, ele não se via como homem, ele se via como lobo. Sabe o que eu estou falando? Do Mowgli. O Mowgli se achava lobo, porque ele foi criado entre os lobos. E quando ele viu os seres humanos, ele não entendeu que ele era ser humano, porque ele passou a vida dele entre os lobos. O outro é que ele foi criado entre os macacos, né? Batia no peito e tal, se achava orangotango, todo mundo sabe a história dele, né? O Tarzan. Mas ele se via macaco, orangotango, gorila. Por quê? Porque ele foi criado no meio dos gorilas, dos orangotangos. E quando ele viu os seres humanos que eram iguais a ele, ele não se achou humano. Porque ele foi criado no meio dos gorilas. Por que eu estou usando essas duas ilustrações? Para dizer o seguinte: nós nos percebemos humanos porque convivemos uns com os outros. Nós não somos humanos porque carregamos algum tipo. Nós não somos humanos porque estudamos mais do que alguém. Nós somos humanos porque fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E nós nos percebemos assim porque convivemos uns com os outros. E necessitamos uns dos outros. E Deus não faz acepção de pessoas. Deixem-me concluir. Relações trabalhistas. Veja, o versículo 8 diz algo muito interessante. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Está dizendo assim: o patrão e o empregado vão receber do Senhor. Cada um vai receber. A questão é: enquanto patrão, eu faço o bem ou eu estou explorando? Quando eu estou com uma pessoa que faz limpeza lá em casa, nesse caso sou eu mesmo, ou quando a Lília vai fazer, eu estou explorando, pego o chicote e vai, ou eu trato com dignidade, ou eu exploro. Estou sendo justo. Enquanto empregado, será que eu estou sendo o melhor empregado que eu posso ser? Porque patrão crente, empregado crente, tem que ser o melhor patrão possível e o melhor empregado possível. Precisam ser honestos. Não podem ser burlões. Não podem ser burlões. O padrão da relação trabalhista é entendimento e colaboração, é cooperação mútua. Nós alugamos o nosso tempo e devemos ser remunerados pelo nosso tempo. Não podemos fraudar, não podemos lesar uns aos outros. Por quê? Porque o Senhor julgará tanto o patrão como o empregado. Que possamos ser os melhores patrões do mundo. Que possamos ser os melhores empregados do mundo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós
nós temos um desafio tão grande, mas não é impossível. E nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos fez novas criaturas, quando nós aceitamos a graça de Jesus, quando nós fomos restaurados e regenerados. Senhor, que a nossa vida seja a melhor pregação, que no nosso local de trabalho as pessoas possam não ver a nós, mas ver Cristo Jesus. Que as nossas atitudes falem de Jesus, mais do que as nossas palavras. E se nós exercemos a função de líderes, de chefes, de patrões, que nós possamos manifestar a graça de Jesus, que seja visto em nós o caráter de Jesus, que o teu amor, que a tua graça, a comunhão e consolação do Deus Trino esteja com esta igreja, esteja com este povo e com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre.